Olha, eu sinceramente eu já acho que é um grande avanço essa discussão e votação da reforma política por partes, como dizia Jacques o Estripador. Essa decisão foi tomada, ao contrário do que muita gente pensa, não apenas pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, mas pelos líderes dos principais partidos, em reunião com Eduardo Cunha. Essa discussão sobre a reforma política já vem de muito tempo. Se formou tudo que é tipo de comissão na Câmara e as coisas não avançavam nunca, até que o presidente Eduardo Cunha resolveu pegar o peão na unha. Ele anda com muita autoridade e conseguiu colocar na agenda e também na pauta das discussões. E começou o debate e começou a votação exatamente nessa terça-feira. Eu acompanhei, como muitos de vocês devem ter acompanhado pela TV Câmara, os debates no plenário, né? Como a questão da reforma política foi fatiada por vários itens, eu tenho publicado aqui, inclusive, quais são esses itens, né? Basicamente são 10 itens principais, né? Vocês podem encontrar bem detalhado ali, de modo bem didático, cada item desse, né? O primeiro que foi em votação, já em discussão, nessa terça-feira, fiquei escutando até altas horas da manhã, da madrugada, de noite, foi a questão de como que os candidatos poderiam se candidatar, se eleger, né? Então estava ali em discussão se seria mantido os candidatos a deputado estadual, deputado federal, como é que eles seriam escolhidos. Então tinha ali vários itens, né? Poderia ser um voto distrital, puro, voto distrital misto, mantido o voto proporcional, né? Bom, o que aconteceu? O presidente da Câmara defendia o distritão, ou seja, cada candidato se elegeria com os votos e nada de sobrar votos para outro, né? Como o caso do Tiririca, que fez mais de 1 milhão de votos, e com isso levou mais 2 ou 3 deputados juntos. Então, se fez 1 milhão de votos e precisava 100 mil para se eleger, vai valer os 100 mil, o resto não vale e não vai para ninguém, né? Esse era o distritão que o Eduardo Cunha queria. O voto distrital misto já seria uma parte um voto distrital e uma parte um voto proporcional. Acho que seria um avanço. Bom, a Câmara, de qualquer maneira, é o seguinte, rejeitou tudo, né? Ou seja, ficou como é atualmente o voto proporcional, né? Como é atualmente, como você vota hoje, como vem votando nas últimas eleições, houve críticas, muita gente disse, mas a Câmara não quer, o próprio Eduardo Cunha disse, a Câmara, os deputados não querem mudar nada, né? Eu acho que nesse primeiro embate, eu acho que estavam certos os deputados. Eu sou a favor do voto proporcional, como é hoje. Problemas como esse que ocorrem com o Tiririca, isso não despreza o voto proporcional, não prejudica o voto proporcional. Sinceramente, eu acho que não prejudica o voto proporcional. Então, não acho que andou mal a Câmara nesse aspecto, não. Agora, outros itens já estão aí também em discussão acesa, né? Bom é que está havendo uma discussão e votação. Os deputados agora estão contra a parede, tem que votar, né? Afinal de contas, vai ter reeleição ou não vai? Vai ser permitida a reeleição ou não vai, né? Eu sou a favor da reeleição, de uma reeleição. Não sou contra a reeleição, não. E nessa discussão do financiamento de campanha, se deve ser financiamento público, se deve ser financiamento privado, ou se pode ser público e privado, eu sinceramente digo para vocês o seguinte, nesse ponto estou com o PT, eu sou totalmente a favor do financiamento público. Eu tenho experiência própria, inclusive, né? Alguns anos atrás eu cometi o desatino de me candidatar a deputado federal. Aliás, fui 3 vezes candidato, né? O povo não me entendeu, fui para casa. Fui cuidar de outras coisas, de outros assuntos, né? As pessoas têm que entender, quando o povo não quer, tudo bem, volta, né? Vai embora, né? Bom, mas eu estou aqui falando nessa experiência porque, olha, eu sei o que é um candidato que tem espinha dorsal, sentar na frente de um empresário e pedir ali
pedir dinheiro para ele, para a campanha política, né? O candidato sabe perfeitamente que quando faz isso, quando senta na frente de empresário para pedir dinheiro para sua campanha política, esse dinheiro está sendo dado não é por amor à causa pública. Esse dinheiro está sendo dado porque aquele empresário que está dando dinheiro para a campanha, ele está visando alguma coisa no futuro. Mais hora, menos hora, ele vai cobrar. E vai cobrar mais caro se o sujeito, por algumas dessas artes do demônio, acabar como no executivo, como secretário de Estado, por exemplo. Vai ser cobrado pior ainda, né? Eu vivi experiências parecidas com essa, né? De pessoas que, numa ocasião, fui secretário municipal da Fazenda em Porto Alegre, fui chefe da Casa Civil também, que vinham empresários e até pessoas físicas que tinham ajudado em campanhas eleitorais anteriores e iam lá na minha frente, de dedo em risco, dizendo: você tem que resolver esse meu problema aqui porque eu dei dinheiro para a tua campanha, agora você tem que me dar o retorno. Eu, olha, uma ocasião eu tive uma discussão muito acesa com uma dessas pessoas, um desses empresários, porque ele chegou até a me ameaçar. Disse: olha, se você não desfizer essa licitação, é no caso do governo do Estado, nunca mais que você vai levar um tostão para as suas campanhas políticas. Claro, eu não cedi, né? E até foi um caso assim dramático, porque esse empresário acabou, inclusive, mais tarde se suicidando, não conseguiu resolver o problema dele. Mas, enfim, é isso que acontece. Alguém me disse esta manhã para mim: bom, mas se houver só financiamento público, quem vai se beneficiar com isso é o PT, que é o maior dos partidos, e além disso está no governo. Ora, dos males o menor. Quer dizer, é só estabelecer a legislação de acordo com os interesses da população e dos próprios partidos, né? O PT não manda sozinho na Câmara dos Deputados. Quando for agora regulamentada essa questão, se for financiamento público, que se faça as coisas como tem que ser feitas, né? Então, alguém também me disse hoje de manhã assim: não, mas então o povo é que vai ter que pagar agora as eleições dos deputados. Bom, é melhor que pague a eleição dos deputados do que depois pagar esses rombos bilionários que estão acontecendo. Inclusive por quê? Porque esses empreiteiros todos que financiaram as campanhas políticas, eles tiveram autoridade para chegar nos seus representantes e fazer o que fizeram, né? Terão muito mais dificuldade de fazer isso aí caso o financiamento seja público, né? Eu abraço essa ideia. Mas a reforma, mal ou bem, a reforma política, uma parte dela está sendo discutida. Claro que não está sendo discutida uma questão que me parece fundamental, que é a questão da representação dos estados, né? Isso está totalmente desbalanceado hoje, completamente desbalanceado. Então tem estados aí muito pequenos que têm quase uma representação parlamentar federal igual a de estados grandes. Como fazer essa equação, eu até não saberia dizer direito para vocês, porque não pode também ser proporcional ao número de habitantes, mas tem que encontrar alguma fórmula pela qual estados muito pequenos, como o Amapá, como o Acre, com uma população muito pequena, tem uma representação praticamente igual ou desproporcional em relação a outros estados, como o Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, né? Mas isso não está nem em debate agora, né? Esse assunto, então, esse que eu acabei de falar agora, que tem tudo a ver, inclusive, com o Pacto Federativo, não está nem em discussão. Os deputados, essa grande maioria, exatamente esses estados atrasados do Norte e do Nordeste, esses é que não vão aprovar nada parecido com isso, né? Bom, mas vamos ver como é que as coisas se postam a partir. Agora, estou falando com vocês aqui, é quarta-feira, são 16 horas e 26 minutos, né, do dia 27 de maio, né, metade da tarde. A Câmara está discutindo já outros itens, né? Vamos ver como é que se comporta o Congresso a partir de agora. De qualquer modo, esse primeiro embate aí não me pareceu muito ruim, não. Manter o voto proporcional, eu sou a favor do voto proporcional, né? Vamos lá.